Meus irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Assim nos diz o texto sagrado. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então perguntou-lhes: em que sois batizados? Eles responderam: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após a ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então Paulo, impondo sobre ele as mãos, veio o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Amém? Podei vos assentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nessa tarde, juntamente com todos os meus irmãos. Agradecendo a Deus, eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor doutor Elias Cardoso, que é o presidente desse ministério. Também agradeço a Deus pela vida do meu amigo, pastor André Bueno, a sua esposa, a irmã Midian, seus filhos, essa família que tem abençoado a nossa vida e também a nossa igreja em Campos do Jordão. Nós estamos muito felizes por estar aqui, como foi dito, estou acompanhado da minha esposa e eu encho o peito para dizer agora há um mês que ela está me acompanhando. Me sinto muito feliz por isso. Também um grande amigo, Emanuel, está ali. Que Deus em Cristo abençoe. Encontrei aqui um grande amigo, o David. Que Deus te abençoe. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso. A proposta de Atos dos Apóstolos, ela é muito conhecida, tradicionalmente conhecida por todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. E o livro de Atos é conhecido também pela expansão da história da igreja que ficou conhecida como primitiva, como igreja primeira. Essa igreja, ela tem algumas marcas distintas que a caracteriza. E uma dessas marcas, certamente, é a presença, a evidência do Espírito Santo na realidade, na atualidade daquela igreja. Mas essa igreja, ela não é só conhecida única e exclusivamente pela manifestação do poder do Espírito Santo. Essa igreja também é conhecida
porque ela prega ousadamente a ressurreição de Jesus Cristo. Uma das marcas dessa igreja é que ela diz afirmativamente que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou. Essa igreja é conhecida, o emblema dessa igreja é certamente o ambiente da oração. Essa igreja é conhecida por frequentar ativamente o momento, a presença, o ambiente, os cultos. As vitórias dessa igreja é conhecida junto com o ministério da oração. Se você que é leitor da Bíblia Sagrada e gosta de fazer o exercício prático, sistemático de leitura, você vai identificar do primeiro ao último capítulo manifestações do Espírito Santo e a presença do ministério da oração em todos os capítulos. Mas uma das marcas dessa igreja é, sem dúvidas nenhuma, a piedade entre os irmãos. O que seria isso? Tudo que eles tinham prazer que os outros também tivessem. Algumas coisas essa igreja tem necessidade, como é apresentado no capítulo de número 3. Essa igreja não é conhecida pela fama monetária, ela não era conhecida como uma igreja riquíssima no que se diz respeito a dinheiro. Mas os membros dela diziam: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós oferecemos. Na realidade daquela igreja, o dinheiro não resolve, mas Jesus resolve todas as coisas. Ela é uma igreja que tem uma vida prática. É uma igreja que supervaloriza o espiritual. É uma igreja que não está associada à mentira, à realidade dúbia, a um caráter duplo de pessoas que são uma coisa no ambiente da fé e outra coisa totalmente diferente posterior a esse ambiente. Não. A Bíblia diz que algumas vezes a mentira cruzou a realidade daquela igreja. E o Espírito Santo, que era presente na realidade daquela igreja, ele desmascarou o cenário da mentira. Algumas pessoas morreram por mentir a membros daquela igreja, porque ela estava associada ao Espírito Santo. Então essas marcas distintivas dessa igreja é tradicionalmente conhecida. Nós vamos caminhar. Eu não fugi da temática da proposta de estar impactando. Eu creio que Deus vai impactar, mas umas coisas precisam ser pensadas por quem quer impactar. E o que precisa ser pensado por quem quer impactar é que primeiramente você deve ter uma vida associada à presença do Espírito Santo, e isso jamais pode ser ausente de uma vida prática, de uma vida presente no ambiente da oração, na submissão, estando na igreja, estando próximo de pessoas que vão lhe orientar a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é muito verdadeiro na realidade dessa igreja. Nós vamos caminhando e você vai entender muita coisa. Os membros dessa igreja, eles estão associados a uma vida de impacto. Os membros dessa igreja, ele tem uma vida prática com a manifestação do Espírito Santo. Por isso, essa igreja ficou conhecida como uma igreja pentecostal. Ela não é só pentecostal porque ela fala línguas. Ela não é só pentecostal porque ela glorifica, jubila. Não. Essa igreja é pentecostal porque ela crê fervorosamente no que já foi cantado, que Jesus ressuscitou. E que na ressurreição de Jesus, essa igreja dá sequência, continuidade nas obras que Jesus iniciou nela. Então Jesus é o ponto de partida para tudo que vamos falar nessa tarde. Atos 2
É o momento que o Espírito Santo corta a fita. Está inaugurado. Agora, o Camp Brasil, ele vai dar continuidade até que Jesus venha. Tudo iniciou na proposta do Cristo que venceu a morte. Atos 2 é a inauguração. Azusa é a expansão, e eu e você somos a continuidade dessa mensagem. Jesus é o Cristo que virá gloriosamente, e enquanto Ele não vem, eu e você estamos impactando a nossa geração, dizendo que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma, que Ele voltará gloriosamente. Então nós damos continuidade naquilo que o Espírito de Deus colocou em nosso coração. É conhecido de todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada, que a fé pentecostal sustenta a tese de que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo se dá na manifestação das línguas estranhas. Isso todos nós conhecemos. Mas eu acredito que nós não somos só pentecostais porque falamos língua. Nós somos pentecostais, irmãos, porque nós cremos numa tarde como essa, no meio de um momento tão difícil que o mundo está vivendo. Os meus olhos podem contemplar adolescentes que estão dizendo: Jesus está vivo. Os meus olhos estão vendo nessa tarde uma geração que está se levantando e está dizendo: eu estou disposto a não negociar a mensagem de Jesus até que Ele volte. Nós estamos diante de uma geração que vem enfrentando cenários dificílimos. Nós enfrentamos ataques diariamente, vocês ainda mais nos ambientes escolares, os meus companheiros dos ambientes universitários. Parece que a nossa fé é atacada diariamente, parece que a nossa realidade é atacada diretamente, mas eu quero dizer uma coisa para você: você está guardado numa palavra. Quem sustenta a sua vida não dorme, quem sustenta a sua fé não te abandona, e nessa tarde Ele está garantindo ao seu coração: eu estou cuidando de tudo por aqueles que estão guardando o meu nome e guardando os meus princípios. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a realidade do capítulo que nós lemos, é muito interessante. Éfeso é uma das grandes cidades do mundo antigo. Parece que Éfeso é um pouco do Brasil, propriamente dito São Paulo. É uma cidade grandiosa, conhecida por ter facilidades econômicas, mas também essa cidade é conhecida por uma fama negativa. Era conhecida como a capital das vaidades, como a capital dos problemas sociais, conhecida também como a capital da prostituição e da idolatria. Parece que nós estamos diante de um ambiente tão próximo e tão conhecido como o nosso, porque é muito belo o que está acontecendo aqui dentro, mas tem uma realidade lá fora, e é por isso que Deus está nos chamando para impactar, porque não é impactar aqui dentro, não é impactar esse ambiente, é impactar o mundo que está desesperado lá fora. Nós fomos chamados para impactar além dos muros, além das paredes desse ambiente, porque tem uma realidade nos esperando depois dos portões da igreja de Perus. Tem uma realidade te esperando na rua da tua casa, e talvez a realidade que te espera é uma realidade desesperadora. Como já foi dito, há um índice negativo de pessoas sofrendo a influência do suicídio. Há um índice negativo de pessoas sendo influenciado por tendências diabólicas.
Mas está saindo desse final de semana um exército de adolescentes impactados que está indo em direção às fortalezas do diabo, dizendo: nós estamos prontos para impactar a nossa geração com a mensagem do evangelho, da verdade e da paz. Eu fui adolescente dentro da igreja. Parece que a gente cresce como um emblema negativo. Parece que as pessoas dizem que o adolescente, ele não vai crescer. Parece que o adolescente não vai dar em nada. Mas eu quero dizer para vocês, eu cresci, significa que vocês também vão crescer. Significa que vocês também vão chegar. Eu me formei, eu acredito que vocês também vão se formar. Eu consegui concluir, vocês também vão conseguir concluir. Mas tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo isso é para que o Senhor seja reconhecido na vida de cada um de vocês. Agora pense, no meio de uma realidade tão negativa como Atos 19, o avivamento, a realidade da manifestação do Espírito Santo, ela mudou completamente o ambiente daquela realidade. Se você fizer o exercício prático de leitura do capítulo 19, você vai identificar que depois que o avivamento se manifestou, é tão interessante que as casas de idolatria tiveram prejuízo. Você vai ler que os ambientes onde a idolatria era vendida e reconhecida, passou por decadência. Porque quando o avivamento se manifesta, o alto índice de prejuízo nas obras das trevas é perceptível. A bolsa de valor do inferno cai lá embaixo. Então, não confunda avivamento com moveres somente. Não confunda avivamento simplesmente com momentos de fé, com momentos de culto. Avivamento é além de momentos especiais e sobrenaturais. Eu sou pentecostal, eu creio nesse movimento, mas rejeite qualquer proposta de avivamento que inicialmente as características iniciais sejam os moveres. A maior mensagem de um avivamento são os frutos de uma geração que está sendo marcada pelo impacto da presença transformadora do Espírito Santo. E isso é tão presente nesse capítulo. Eu quero ser muito prático naquilo que Deus quer falar contigo. Depois que Apolo, um personagem conhecido do Novo Testamento, pregou nessa igreja, ele precisa retirar-se. E é interessante que ele ensinou o que ele aprendeu, o batismo de João. E como essa igreja foi conhecida inicialmente pelo batismo de João, os membros que ali se converteram, conheceram inicialmente essa mensagem. Eles só conheciam uma proposta, uma única parte da mensagem inicial da vida cristã. Eles só conheciam a necessidade do arrependimento. Mas quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade, ele chega e a primeira pergunta que ele faz, e essa pergunta tem uma resposta um tanto quanto triste, e uma resposta que nos faz pensar. Paulo pergunta para aqueles membros: vocês já receberam o Espírito Santo? E a resposta que eles aplicam a Paulo é uma resposta perturbadora. Eles dizem não. E o fato de dizer não é acompanhado de uma realidade: nem sabemos que existe. Para aquela igreja, o Espírito Santo é um Deus desconhecido. Para aquela igreja, o Espírito Santo é um Deus que ainda não se manifestou. Eles conhecem somente a parte ameaçadora da fé.
O testemunho de João é um testemunho para ameaça. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. A vida de vocês sofrerá o dano da morte. Mas eles não conhecem a mensagem da graça de Jesus. Eles não conhecem a mensagem da misericórdia do Evangelho. Então Paulo dirá a eles: vocês conhecem o testemunho de João para o arrependimento. Mas eu quero vos ensinar que Jesus já manifestou e com ele a sua graça. Com ele a sua misericórdia. Então a Bíblia vai dizer que Paulo coloca as mãos sobre eles. E Paulo os diz claramente: recebam o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Eles receberam. Sabe o que aconteceu depois que eles receberam? Paulo saiu pela cidade pregando o Evangelho. Aqui está a tese que sustenta a nossa fé. Nós não recebemos para ficar, nós recebemos para partir, nós recebemos para o ir, nós recebemos para o ide, nós recebemos para sair anunciando: Jesus está vindo aí, Jesus está vindo aí, glória a Deus. Nessa tarde, irmãos, eu estava sentado aqui o tempo todo, ouvindo os nossos irmãos louvar com muito entusiasmo, fervor, e o meu coração foi impactado, o meu coração foi tocado por tudo que aconteceu. E eu dizia no meu coração, quando a irmã Midian começou a orar: Senhor, que ambiente espiritual, é um culto verdadeiramente apostólico, é um culto que tem oração, é um culto que tem louvor, é um culto que tem palavra. Irmãos, aqui não precisa de anjo, não precisa de taça, Jesus é o assunto principal do campo. Jesus é o assunto principal da nossa fé. Você está aqui porque Jesus te batizou. Você está aqui porque Jesus te salvou. Você está aqui porque Jesus salvou o teu pai. Você está aqui porque Jesus salvou a tua mãe. Foi Jesus que entrou dentro daquela favela. Foi Jesus que entrou dentro daquela viela. Foi Jesus que entrou em todas as partes. E Ele disse: eu vou salvar a tua vida, eu vou salvar a tua casa, eu vou salvar a tua história. Bendito é o nome de Jesus. Não tem um ambiente que Jesus não vá, não tem um ambiente que Jesus não chegue, não tem um ambiente que Jesus não possa mudar. É por isso que o ambiente do teu coração pode ser transformado por Jesus. É por isso que o ambiente da sua saúde emocional pode ser mudado por Jesus. Existe adolescente aqui que está sendo vítima de pressões psicológicas, pressões emocionais. A saúde emocional está prejudicada. Até parece um índice negativo, até parece uma piada para alguém, como uma adolescente vai ter problemas emocionais, mas infelizmente pelo avanço das informações, tem adolescentes aqui que recebeu notícias que não eram para ser recebidas, recebeu informações que não era para ser recebida, e isso lhe gerou pressão. Mas eu quero dizer para você, Jesus ainda alivia a vida, Jesus ainda traz paz para o seu coração e para a sua realidade. Tudo que você precisa é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Tudo que você precisa é viver uma vida marcada profundamente pela experiência com o Espírito Santo. Sabe como que foi alguns momentos da minha adolescência? Sabe como que foi alguns momentos da minha juventude? Foi diante de realidade como essa. Eu fui apresentado dentro do templo do Senhor. Eu não preciso inventar testemunho para emocionar ninguém nessa tarde. Sabe como que é meu testemunho? Fui apresentado no altar.
Fui ofertado na casa do Senhor. Mas de repente, o fato de você estar presente e inserido nesse ambiente, não significa que você não passará por desafios. Não significa que você não passará por tempestades diante do seu caminho. O vento soprou dentro da minha casa. O vento soprou dentro da casa do pastor Manuel, meu pai. A minha mãe, a irmã Rose, mulher de oração, que já descansa no Senhor. Sabe o que aconteceu? Hoje você me vê com esse corpinho atlético aqui, né? Mas em menos de 2 meses, no momento da minha vida, no ano de 1998, eu já volto, mas o Senhor me tocou para contar esse testemunho. Eu estava em cima de uma cama de hospital. Os médicos disseram para o meu pai, crente piedoso, cheio do Espírito Santo, pode se despedir do Emael. Pode se despedir do Carlinho, ele tem uma doença degenerativa. Para você entender, toda a minha musculatura definhou. A minha voz, a que tem para hoje é essa aqui. Ela acabou completamente. Eu perdi o movimento das pernas. Eu fui conduzido por mais de 5 anos. Eu estava em cima de uma cama de hospital na UTI em São José dos Campos. Eu não preciso inventar testemunho, porque eu sei que essa igreja aqui acredita na ação sobrenatural. Os médicos disseram para o meu pai, meu pastor, ele não anda e não fala mais. Pode se preparar para despedir. Um beijo para o meu pai que ele está assistindo. O meu pai, ele só sabia vencer no ambiente da oração. A minha mãe só sabia vencer no ambiente da oração. Os diagnósticos eram os piores. Os diagnósticos eram os piores. Todos os dias o meu pai chegava na igreja e dizia, eles disseram que ele não vai levantar, eles disseram que ele não vai falar, eles disseram que é para se despedir, o diagnóstico é de morte. Mas um dia ele entrou dentro da UTI do Hospital São José dos Campos. Ele tocou no meu peito e disse, você vai pregar no camp, você vai pregar no camp, você vai pregar a minha palavra. Aleluia. Sabe o que aconteceu? É claro, irmão, que a minha fé já viu o camp, mas ele disse para mim naquele dia, você crê que ele fala? Você crê que ele se manifesta? Você crê que ele toca? Ele entrou dentro do quarto da UTI, não pediu autorização para o médico, não pediu autorização para a enfermeira, ele simplesmente entrou, porque ele é vivo e poderoso, tocou no meu peito e disse, prega a minha palavra, prega a minha palavra, prega a minha palavra, prega a minha palavra. Todas as promessas que ele me fez, ele cumpriu. Ele disse que a gente ia sair para fora do país, eu já saí. Ele disse que eu ia concluir os meus cursos, eu já concluí. Ele disse que eu ia pregar, eu estou aqui pregando para você, para dizer, se ele prometeu, ele sustenta. Se ele prometeu, ele sustenta. Se ele prometeu, ele sustenta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o ambiente pentecostal, ele é um ambiente de experiências. Essa igreja, ela conhecia tecnicamente. Sabe qual que é o problema? Querem explicar o Espírito Santo a partir do ponto de vista filosófico.
Querem explicar o Espírito Santo a partir do ponto de vista sociológico. Pela sociologia se caracteriza que o pentecostalismo é um movimento marginalizado. Irmão, ninguém vai entender nada. Sabe como que explica o Espírito Santo? Coloca o joelho no chão, coloca a boca no pó. A gente tem que parar de academicar o Espírito Santo, a gente tem que parar de colocar o Espírito Santo num ambiente catedrático. O Espírito Santo ainda é um ser que se manifesta, é um Deus que se manifesta. O Espírito de Deus está entre nós. O problema é que nós estamos convivendo com essa mesma realidade de pessoas que aparentemente são piedosas, receberam uma parte da vida cristã, mas quando se pergunta para elas, já receberam o Espírito Santo? É triste o que eu vou dizer, eles até falam línguas, mas não receberam a atividade do Espírito Santo. A vida de santidade do Espírito Santo. A vida de pureza do Espírito Santo. A vida de oração do Espírito Santo. Talvez eu estou pregando e tem gente que não está entendendo nada. Mas eu estou dizendo que se você viver uma vida com o Espírito Santo, se prepara para viver uma vida de experiência. Se prepara para ver o Espírito Santo entrar dentro da sua escola. Aquele professor endemoniado não vai te desafiar mais. Aquela professora que não tem o Espírito Santo, ela vai dizer: a paz do Senhor para você. Deus vai salvar dentro da tua escola. Não é ela que precisa mudar, é você que precisa ser cheio. Porque eles saíram cheios. A Bíblia diz que 12, mais o testemunho de Paulo, mudou a realidade de uma cidade. Aqui tem mais de 12. Aqui tem mais de 12. São Paulo vai mudar, o Brasil vai mudar, porque aqui tem adolescente cheio do Espírito. Cadê os cheios? Cadê os cheios? Cadê os cheios? Cadê os cheios? Aleluia! Oh glória! Eu queria ter essa voz de trovão que alguns têm. Eu queria ter, irmão, essa voz de trovão. Mas o que tem para hoje é isso aqui. Mas o que eu tenho, eu te dou. Recebe. Recebe do poder do Espírito de Deus. Aleluia. Ele está aqui, eu estou sentindo Ele. Ele passa renovando nessa tarde. Ele passa renovando nessa tarde. Enquanto eu estou pregando, Ele está salvando na transmissão. Enquanto eu estou pregando, Ele está mudando a realidade de famílias. Adolescente, você veio para o camp, mas lá na sua casa ficou uma realidade triste. A sua mãe não tinha chegado em casa ainda. O seu pai não te deu a bênção para vir. O seu pai te amaldiçoou em vez de te abençoar. Mas se prepara, você vai voltar para casa. Deus vai salvar dentro da sua casa. Deus vai salvar dentro da sua casa. Eu sei o que eu estou pregando. Eu sei o que eu estou pregando. Isso aqui é um ambiente pentecostal. Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo
Vamos deixar o diabo endemoniado agora. Vamos deixar o diabo endemoniado agora. Abra a boca e seja renovado. Abra a boca e seja renovado. Abra a boca e seja renovado. O diabo está mais endemoniado do que já é. O diabo está mais endemoniado do que já é. Mas o campo está cheio. O campo está cheio. O campo está cheio, cheio, cheio. Aleluia. Alguém até disse, pastor André, alguém até disse, missionária Midian, para que fazer congresso no meio de uma pandemia? Para que fazer congresso no meio de um momento como esse? A gente faz congresso, irmão, não é para mostrar a camiseta não. A gente faz congresso, é para ver adolescente ser batizado, ser renovado, ser salvo, ser tocado. A Bíblia diz que todas as vezes que o Espírito se manifestou, eu caminho para encerrar agora. Todas as vezes que o Espírito se manifestou, ele se manifestou num ambiente de oração. Olha que interessante. Atos 2, eles estavam orando, cumprindo o dia de Pentecostes. Veio do céu um vento, como de um som, impetuoso, veemente, e encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito se manifestou no ambiente de oração. Atos capítulo de número 8. Depois que o avivamento transformou a cidade de Samaria, a notícia chegou lá na convenção. O Pedro desceu correndo para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou, ele perguntou para os irmãos: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Eles disseram não. Pedro orou e eles foram cheios do Espírito Santo. Na mesma hora, meu pastor, tem um Simão ali que gosta de dinheiro, que gosta de vender as coisas. Ele disse para Pedro e disse assim, ó: quanto que custa esse negócio? Pedro disse para ele: o dom não está à venda. O dom não está à venda. Agora, se você quer, dobra o teu joelho, ora, se arrepende, que ele te enche do mesmo poder. O Paulo, que estava descendo a caminho de Damasco para fechar o trabalho, ele está orando lá na casa de Judas. O Espírito Santo vai lá na casa de Ananias e diz para ele: vai na rua chamada direita, entra na casa de Judas, ora juntamente com um homem que está de joelho orando, coloque as mãos sobre ele e diga para ele ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu na casa de Cornélio? Pedro orou e o Espírito Santo veio. Sabe o que aconteceu em Atos 13? Orando eles ao Espírito, todos foram cheios e destinados à obra do Senhor. Irmão, a receita ainda é essa. É orando que Ele vai te encher. É orando que a tua vida vai mudar. É orando que Ele vai gerar salvação. É orando que você vai vencer seus desafios. É orando que Ele vai mudar a realidade da tua vida. É orando. Sabe o que aconteceu em Atos 19?
Segura só um pouquinho a música, não é nem por maldade. Sabe o que aconteceu em Atos 19? A Bíblia diz que, orando, todos foram cheios do Espírito Santo. Com a permissão dos pastores, se coloque de pé em nome de Jesus. Porque eu disse que para falar do Espírito Santo nós não falamos num viés sociológico. Nós não falamos num viés sistemático. Nós não falamos num viés psicológico. Nós falamos a partir do ambiente da oração. Eu creio que Jesus pode encher adolescente aqui nessa tarde. Eu creio que Jesus pode dar experiências para adolescentes aqui. Eu creio que Jesus pode marcar a tua vida profundamente. Eu creio que Jesus pode mudar a história da tua vida hoje. E eu só quero fazer uma pergunta. Tem algum adolescente que crê no que eu estou pregando aqui nessa tarde? Meu Deus do céu. Se você crê de verdade e quer viver um ambiente de experiência, sai do teu lugar então e vem aqui à frente. Pode chamar para frente? Em nome de Jesus, todos que querem viver uma experiência com Deus e com o Espírito Santo, vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. A Bíblia diz em Atos 19 que 12 mudaram a história de uma cidade. Tem mais de 12 aqui. Tem mais de 12 aqui. Tem mais de 12 aqui. Aleluia. Eu queria pedir para os irmãos que gostam de orar também, me ajudar aqui agora. As irmãs da intercessão, os pastores. Porque hoje Jesus pode encher e mudar a história dessa geração. Adolescente, talvez ninguém dá crédito na tua história. Talvez ninguém acredita na história da tua vida. Talvez ninguém acredita na história da tua família. Mas você é a mudança da tua casa. Você é a salvação daquele ambiente. Jesus quer te encher. Jesus quer mudar a história da tua vida. Eu creio que Jesus pode batizar hoje. Aqui tem adolescente que está acreditando. Ali tem adolescente acreditando. Ali tem adolescente que já está acreditando. Ali tem adolescente acreditando. Lá atrás. Irmã Midian, canta um hino, por favor. Aleluia. Eu vou orar primeiramente. E depois eu quero pedir uma coisa. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui na frente? Quem ainda não é batizado agora, levanta a mão. Meu Deus. O adolescente que é batizado, entra no meio aí, pega um que não é batizado agora. Você vai impactar a vida desse adolescente agora. Você vai impactar a vida desse adolescente agora. Aleluia. Vem para frente, você que é batizado. Vamos orar por esses que não são. Aleluia. Tem muito adolescente aqui que não é batizado. Tem muito adolescente aqui buscando essa experiência. Tem muito adolescente aqui buscando. Senhor, nós queremos orar nessa tarde. Nós queremos a que se compara a esperança viva. Tua presença
eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, som. Aleluia. Santo Senhor, nessa hora nós oramos. és bem-vinda. Nós queremos pedir que o Senhor encha esses adolescentes. Nós queremos pedir que o Senhor encha essa igreja. Eu creio que o Senhor pode batizar agora. Eu creio que o Senhor pode gerar mudança. Eu creio que o Senhor pode gerar transformação. Começa a tocar agora. Começa a tocar agora. Já está batizando. Já está batizando. Senhor, encha. 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 Enche. Enche. Batiza Jesus. Renova Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza. 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 Batiza, Jesus, batiza. Ai, Jesus, toca. Aviva. Aviva, Jesus, aviva. 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 Aviva, Jesus, aviva. Aviva, Jesus, aviva. Aviva, Jesus, aviva. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus, batiza. Batiza. Batiza com o poder do Espírito. Jesus já batizou mais um adolescente. Jesus já batizou mais um adolescente. Será que você pode dar glória? Será que você pode dar glória? Dar glória para o nome do Senhor. Jesus, batiza essa adolescente. Batiza esse adolescente. Batiza essa adolescente, meu Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher, vem encher, vem encher do meu coração. Sermos inundados por tua glória. Kaya suyandarasi, rimikaya lamaya suyandarekianaramasi. Seja renovado, seja renovada, seja renovado, seja renovada, seja renovado, seja renovada. Volte a falar em línguas, volte a falar em línguas. Seja batizado, seja batizado, seja batizado. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Seja cheio, 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 seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia, seja cheia. Oh. Seja
Deus. Nós oramos agora, Pai, apresentando a Ti, Senhor, cada adolescente, cada jovem, Oh, glória. todos que vieram até aqui à Nós frente. cremos, Jesus. Deus, nós não temos o poder, Os sinais mas o Senhor tem todo o seguirão poder. aos que creem, ó Pai. Batiza com Teu Espírito. Batiza com fogo. Entrega dons espirituais. Ah, Jesus, aviva. Usa esse adolescente na palavra. Enche ele. Usa essa adolescente no louvor. Enche. Usa, Senhor, este jovem, essa Enche. jovem. Enche. Leve, Senhor. Enche. Leve, Senhor. Oh, Aviva. Pai, cumpra a Tua promessa sobre a vida dela. Cumpra a Tua Aviva. promessa sobre a vida dele. Nenhum mal, Senhor. Nós oramos agora e repreendemos todas as setas malignas. Nós repreendemos toda a retaliação do inferno contra a vida deste adolescente, contra a vida desta jovem. Há poder no Teu nome, 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 nome sobre todos os nomes, o nome todo poderoso, Jesus, 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 o nome todo poderoso que faz, glória a Deus. Coisa mais linda. Era mais Para encerrar. Abraça uns 3 adolescentes aí. Ninguém vai pegar Covid, não. Abraça aí. Abraça uns 3 adolescentes aí agora. E diga para eles. Diga para eles. Se depender de mim. Diga aí. Se depender de mim, eu vou ser cheio até o arrebatamento. Diga para eles. Diga para ela. Se depender de mim, eu vou ser cheio até o arrebatamento. Agora dá um abraço nele e diga: seja impactado, seja impactado, seja impactado, seja impactado. Jesus está tocando vidas aqui agora. Jesus está renovando vidas aqui agora. Que Deus abençoe essa igreja. Continua cantando, irmã Midian. Espírito és. Enquanto a nossa irmã Midian está louvando, aqui. Jesus ainda está enviando sinais nesse lugar. Tem adolescente sendo curado aqui nessa tarde. Tem adolescente sendo liberto aqui nessa tarde. O espírito da pornografia está caindo por terra aqui nessa tarde. O espírito do suicídio está caindo por terra aqui nessa tarde. Jesus é vivo. Jesus é vivo. Recebe graça e poder em nome de Jesus. Esse lugar. Camp Brasil, Congresso de Adolescentes da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.